Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Queremos meditar sobre um tema que é tão necessário na nossa vida, no nosso dia a dia, que é sobre escolhas e decisões. Cada dia enfrentamos essa decisão, essa escolha que nós precisamos tomar. Quando eu levanto de manhã, eu preciso pensar: que roupa eu vou vestir? Que vou comer na hora do café? Que horas eu vou sair? A que horas eu faço isso? O que eu faço primeiro? É tantas coisas que tem ao nosso redor que nós precisamos decidir e agir. E é sobre isso que nós queremos pensar. Essas coisas são comuns no nosso dia a dia e nós fazemos sem pensar e sem refletir muito. Mas existem decisões na nossa vida que não é assim. Nós precisamos pensar, nós precisamos saber que decisões, elas envolvem a nossa vida e envolvem também a vida de outras pessoas. E por isso, a palavra de Deus também nos orienta como devemos fazer. E queremos trazer exemplos que a Bíblia traz para nós de situações, de decisões que foram tomadas. E quero trazer o que aconteceu em Êxodo 1 e 2. No Egito, o povo de Israel crescia e Faraó teve medo que os israelitas lutassem contra eles e fossem mais numerosos que ele. E aí ele chamou as parteiras e pediu que as parteiras matassem os meninos. Mas as parteiras eram mulheres que temiam a Deus. E a palavra diz que, pelo temor do Senhor, elas não fizeram isso. E elas falaram que quando chegavam, as mulheres hebreias eram muito fortes e as crianças já tinham nascido. Também Moisés foi nesse tempo onde a mãe dele escondeu ele e depois decidiu colocar no cesto, no rio, e ali Moisés foi um instrumento de Deus. Decisões que foram tomadas, que abençoaram vidas. Outro exemplo é Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, a sogra, Ruth e Orfa eram suas noras, e as três estavam viúvas. E Noemi decide então sair da terra de Moabe, onde ela estava morando, e voltar para a terra de Judá. E aí ela chama as suas noras e diz para elas: voltem para suas casas, eu vou seguir o meu caminho. E a órfã decidiu voltar para sua casa, ficar com os seus. Mas Ruth decidiu acompanhar Noemi. E ela diz, Ruth 1:15 a 16 diz que então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela acompanhou Noemi, ajudou Noemi, e mais para frente ela casou com Boaz, que era um homem rico, influente na região, e ela teve um filho que se chamou Obed. Obed foi o avô de Davi. Outro exemplo no Novo Testamento é de Marta e Maria. Jesus visita Marta e Maria, e Marta decide arrumar a casa, cozinhar, preparar as coisas para o lanche, e trabalha para lá e para cá
para servir. Mas ela também se cansa, e quando ela fala para o Senhor, o Senhor não está vendo que Maria não quer me ajudar? Que Maria sentava aos pés de Jesus, ouvia o que ele dizia. Então Jesus diz para Marta que Maria tinha escolhido a melhor parte. Era a decisão dela de ouvir o Senhor. Também temos em Atos 16 o exemplo de Lídia. Era uma mulher vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido fino e caro. E ela tinha grandes influência, né, na sua venda. Mas ela ouviu Paulo, quando Paulo esteve na sua cidade e falou sobre o Evangelho. E Lídia obedeceu a voz, creu no Senhor e foi batizada. E qual é a atitude dela depois de que isso aconteceu? Ela convida Paulo e os seus amigos para hospedarem na sua casa. Ela decide abrir a sua casa para receber aqueles que eram os mensageiros do Senhor. Com isso, ela abençoa a vida de Paulo e os demais. Mas nós temos outro exemplo também no Novo Testamento, em Mateus 19, que é do jovem rico. Ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus carinhosamente diz para ele: vai, vende tudo que tem e vem, segue-me. Mas só que a decisão do jovem rico foi difícil de tomar, porque ele era muito rico e ele não tinha como, ele teve medo, ele não decidiu pelo Senhor, mas ele decidiu, ele tomou a sua decisão e saiu triste, assim a Bíblia diz. Saiu triste porque a decisão dele não ajudou ele. Ele queria seguir ao Senhor, mas ele não deixou se levar pelo aquele ímpeto e, com isso, ele ficou triste. Então, a gente vê que tem decisões que trazem bênçãos, mas tem decisões que trazem lutas, sofrimento e muitas vezes lágrimas. Como nós falamos no início, as escolhas, elas nos trazem alegrias, realizações, mas elas também nos trazem tristezas e apreensões. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, que lemos a Tua Palavra, nós temos onde buscar a direção para fazer essa escolha. E temer a Deus, e orar a Deus, e ler a Sua Palavra, nos desafia, nos ajuda, nos dá base para fazer a decisão correta. Jesus, quando ele precisava tomar decisões, quando ele precisava de fazer curas e o povo precisava dele, ele se retirava, ele se recolhia nos montes, ele saía fora e ele tinha o tempo de comunhão com Deus, onde ele buscava as forças para poder fazer a coisa da maneira correta. Então, ele era revestido pelo Pai de sabedoria e as decisões eram corretas. Conosco, isso pode e deve acontecer. Você tem escolhas a fazer? Nós estamos iniciando um novo ano e muitas coisas pela frente virão. Muitas coisas nós temos que pensar, que decidir. Busque na palavra de Deus a base para uma decisão correta. Dialogue com pessoas, ore e busque a Deus. Não tome atitude sem fazer isso, para que essa atitude que você tomar seja atitude de bênção na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Então, tens escolhas a fazer? Não deixe para depois. Fique firme naquilo que o Senhor quer de você e tem para te oferecer. E eu quero encerrar com um versículo de Provérbios 10, 22,
que diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não há dor alguma. A decisão feita no Senhor Jesus, guiado por Ele, ela não traz dor, ela traz alegria. Que você possa realmente buscar isso, como família, como pessoa, como igreja, buscar isso no Senhor. E deixe o Senhor te conduzir. E deixe que a sua decisão, que a sua escolha, seja para abençoar vidas e seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.